Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, da ideia à realidade. Como abrir uma empresa? O Fique por Dentro conversa com Reginaldo Oliveira, que é consultor de negócio do Sebrae. Reginaldo, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Bom dia, Luana. Bom dia, Fábio. Muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite para falar para uma audiência tão especial quanto a de vocês. Não é uma rádio que já está há 55 anos levando uma mensagem tão importante para os ouvintes, e eu quero fazer parte dessa história e de contribuir com o meu conhecimento, com a experiência, para que seja inspiradora, igual a Suzy Peck estava comentando, né? Que a minha fala seja inspiradora para os nossos ouvintes. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar nossa entrevista com a seguinte pergunta: qual é o primeiro passo que um empreendedor deve dar ao ter uma ideia de negócios? O primeiro passo é validar essa ideia junto ao mercado. É muito importante que esse futuro empreendedor ele tenha a sua ideia de negócios validada pelo mercado, que ele tenha uma proposta de valor que tenha diferencial. Por que eu vou comprar de você e não de uma outra pessoa? Que ele pense em inovação e que também ele possa segmentar, não é, para que público eu vou vender o meu produto, eu vou vender o meu serviço, e que de fato ele possa desenvolver canais que se comuniquem com esse público e que possa converter tudo isso em um resultado positivo para quem está começando. Mas pensando em planejamento, sempre. O que eu acabei de falar foi exatamente validar a sua ideia de negócios em relação ao mercado competitivo e que vai exigir dedicação, vai exigir planejamento, vai exigir estudos, vai exigir que ele tenha uma presença digital e vai exigir que ele também tenha ali controles financeiros para a tomada de decisão. É muita coisa aí para se fazer antes de realmente de começar aí esse projeto, né? E falando sobre a realidade do mercado, porque muitas vezes a pessoa ela tem um sonho e o sonho dela, o projeto dela é tudo que já tem no mercado. Essa pessoa vai ter algum diferencial se ela entrar no mercado fazendo a mesma coisa que os outros, ou ele tem que ter um diferencial ou tem que ter preço? O que ele tem que ter para ter uma disputa no mercado, muitas vezes com empresas que já estão consolidadas no mercado, né? Fábio, é muito importante a sua pergunta e, de fato, nós temos que realmente pensar em diferencial, porque se você se apresenta para o mercado com aquilo que já está sendo oferecido, talvez você tenha mais dificuldade para encontrar, né, para encontrar oportunidades. Então, é importante que você realmente faça do planejamento aquele momento em que você possa errar no papel e que, de fato, possa testar algo que seja inovador. Mas quando nós falamos de inovação ou diferencial, pode ser a minha forma de entrega, pode ser o meu atendimento, pode ser, não é, a logística, pode ser preço. Preço também é um tema muito importante, porque você acaba segmentando e sendo muito mais efetivo. Mas da sua pergunta, é interessante harmonizar as duas situações. Pensar em inovação diferencial é muito importante, mas a partir do momento em que você estabelece o planejamento, que você sabe exatamente o que deseja oferecer para o mercado, vai ficar muito mais fácil esse processo. Por quê? Tem duas situações que são muito importantes para qualquer ideia de negócios. É identificar a sua proposta de valor, e quando nós tratamos de proposta de valor, tem um aspecto de carinho, de amor, porque você vai fazer alguma coisa que você acredita, você vai oferecer para o mercado algo que você se identifica, algo que você gosta, e com certeza em algum nível nós teremos um diferencial nesse aspecto, porque já começa com o seu entusiasmo, já começa com o seu interesse, e a partir desse momento, vamos pensar o que não está sendo oferecido, porque muitas vezes as ideias surgem de uma falha que você identificou no mercado, elas surgem em função de uma expectativa que não foi atingida num determinado momento. Então, isso já acaba sendo diferenciais muito importantes. E ao fazer a segmentação, que é definir qual é o seu público-alvo, o preço pode ser um critério importante, porque vão ter aqueles clientes que vão exigir mais qualidade, vão ter ali vão pagar um preço maior por aquilo desde que ele seja atendido com efetividade, mas tem aqueles que vão procurar o preço como um elemento importante para a sua decisão de compra. Então nós temos uma possibilidade de harmonizar os dois aspectos que você apresentou, Fábio.
Perfeito. E na sua experiência, quais são os erros mais comuns cometidos por quem está aí abrindo de fato a sua empresa? Um erro muito comum, Luana, é porque nós temos um cenário muito importante quando você comenta. Nós temos empreendedores, não é, por necessidade e alguns por oportunidade. Então, quando nós tratamos desse empreendedor por necessidade, muitas vezes ele não tem ali o momento do planejamento, ele tem que fazer agora. Então, de alguma maneira, nós temos que harmonizar ou, de repente, reduzir o grau de risco quando nós temos esse cenário. Então, é muito importante que ele identifique possibilidades de treinamento, que ele identifique controles, que ele faça controle, que ele valide o local onde ele vai abrir o negócio, porque muitas vezes o cliente me procura dizendo: Reginaldo, eu já tenho o ponto certo. Puxa, você tem o ponto certo, mas qual é a sua proposta de valor? Para que cliente que você vai vender? Você já tem capital de giro? Porque muitas vezes, Luane e Fábio, nós iniciamos um negócio, mas nos esquecemos que tem as despesas fixas. Todo mês você vai ter que pagar a água, vai ter que pagar a luz, telefone, contador. Se você tiver colaborador, vai ter que pagar o salário dessa pessoa. Essa falta de planejamento em relação à projeção do futuro, do capital de giro necessário, muitas vezes acabam sendo erros muito importantes que o empreendedor comete. Mas existem outras formas dele começar com mais segurança, como, por exemplo, se tornar MEI nesse início, né? Muitas vezes ele ainda não conhece o mercado, ele quer testar a ideia, ele quer validar junto a um determinado público, e talvez começar como MEI pode ser uma opção, onde ele vai ter a oportunidade de emitir nota fiscal, ele vai poder vender para o mercado, porque vai poder, né, porque tem ali um CNPJ, isso confere credibilidade, provavelmente ele também tem o amparo da prefeitura, porque tem que escolher o local, tem que estar de acordo com as regras de zoneamento e também de vigilância sanitária, se ele for pensar em algo como alimentação fora do lar. Então, essas são as principais questões que envolvem essas dificuldades no início, esses erros que são cometidos. E falando ainda sobre erros, né? Acho que todo mundo conhece um amigo, um parente, alguém que tinha um sonho de empreender, de abrir o seu negócio e muitas vezes acabou investindo tudo que tinha nesse projeto e muitas vezes não deu certo, perdeu, né? Eu conheço um amigo, inclusive, que vendeu sua casa quitada que ele tinha para investir num negócio, uma oportunidade que surgiu. E, infelizmente, hoje ele mora de aluguel e não conseguiu. Mas também conheço pessoas que venderam tudo e deu certo, né? Compraram casas melhores, carros melhores e também, né? Mas e sobre isso eu queria que você falasse, né? Porque é muito importante. A pessoa ela abre mão, de repente, do seu patrimônio para investir em um sonho que muitas vezes pode ou não dar certo. Então, isso realmente é recomendável a pessoa vender um carro, uma casa para investir no seu negócio, no seu sonho? Isso vai muito, Fábio, e a pergunta ela é muito interessante porque envolve a predisposição para o risco. Quando nós falamos de uma predisposição para o risco, nós temos que, de alguma maneira, tentar evitar, não é, que, de repente, eu perca o patrimônio, aquele investimento de toda uma vida. Então, é importante priorizar o planejamento nesse momento, porque o que acontece? Muitas vezes o sonho ele tem que ser sustentável e esse alicerce ele vai ser criado através de planejamento. Aquilo que aparentemente representou uma oportunidade pode não ser. Então, você tem que realmente fazer toda a validação através da proposta, através do modelo de negócios. E aí, o que é importante, Fábio? Pensar, vamos procurar instituições como o Sebrae, vamos buscar orientação, capacitação, vamos tentar, de repente, trazer esse prejuízo para o papel, né? Porque o papel ele está ali naquele momento do planejamento, onde ele está interagindo com ferramentas, com pessoas. Então, ali é aquele momento, porque, na verdade, nós não temos essa oportunidade de errar. O patrimônio, a poupança de uma vida toda, ela tem que ser preservada de alguma maneira e há oportunidades de você, né, harmonizar ou amortizar esse risco de uma maneira que isso cause menos problemas. Então, investir no planejamento, como eu comentei, tem ali uma proposta de valor sólida, consistente, com inovação. Entenda exatamente que público que você quer atender, a segmentação adequada. Vou vender para o público feminino, masculino, para crianças. Como que eu vou me apresentar para o mercado? Quais os canais? Vou ter um perfil no Google Meu Negócio, vou desenvolver o meu Instagram, vou ter, de repente, um perfil no TikTok também. Isso é muito importante, ou um site, porque sem os canais,
O cliente, muitas vezes, antes de visitar a sua empresa, antes de ter uma experiência, ele quer saber aquele que já comprou, como ele valida, como ele aponta o teu negócio, quais são os pontos positivos, quais são os negativos. Então, quando você pensa na sua proposta de valor conectada, não é, com a segmentação, com os canais, você vai casar com esse cliente, você vai fidelizar esse cliente, e aí você consegue identificar quais são as suas fontes de receita e entender melhor qual é a estrutura de custos, porque quando você define a estrutura de custos, você consegue mapear qual é a necessidade de capital de giro e identificar se de fato você está preparado para aquele momento. Então, na verdade, o sonho ele é muito importante e empreender ele é um dos sonhos dos brasileiros, está dentre as maiores oportunidades. Além de ter a casa própria, de ter o seu carro, o brasileiro ele pensa muito em empreender, mas para que a gente possa tornar esse sonho sustentável, é importante seguir essas regras, é importante planejar, é importante olhar o mercado de uma maneira geral, de uma forma sistêmica, de forma que você possa ter ali condições de crédito que sejam sustentáveis, que você possa pagar. Então, o meu conselho, Luana e Fábio, é que você coloque no papel, mesmo que seja um rascunho, que você não utilize uma ferramenta chamada plano de negócios, anota lá no papel tudo que você vai gastar, né? Tudo que você, de repente, tem como expectativa para a entrada, porque não dá para prejudicar o patrimônio de uma vida, de uma poupança, através de um sonho que não tem um alicerce ali consolidado. Então, para que isso não se transforme, de repente, em outros problemas, é importante prevenir, não é? E o planejamento, Fábio, Luana, é pensar no futuro, mas tomar decisões no presente. E para isso você tem o Sebrae, você tem outras instituições que estão há muitos anos no mercado podendo oferecer essa garantia e oferecer essa segurança para o nosso ouvinte que está acompanhando a entrevista. Perfeito. Temos empreendedores que têm a dúvida de como deve iniciar, se é num ponto físico ou talvez no e-commerce. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa decisão, como ela tem que ser pensada, ou se os dois simultaneamente, né, na abertura, são válidos. Os dois são válidos e, na verdade, isso vai fazer parte de uma escolha em função até do mercado que o cliente deseja atender. Muitos começam com um ponto físico e acabam migrando também para o e-commerce. E eu atendo clientes que têm o e-commerce e agora têm um ponto físico. Então, isso vai depender muito da dimensão do mercado que você deseja atender. Se você está pensando em algo muito mais local, muito mais regional, pensando em atender o seu bairro, talvez seja importante investir num negócio físico, não é? Porque você conhece aquele mercado, você identificou quais são as oportunidades, e para estruturar esse negócio, talvez seja importante você começar dessa forma. Imaginando também, Luana, que quando você opta por um negócio físico, talvez os nossos custos sejam maiores. E aí eu vou ter que imaginar o quanto que eu tenho para esse investimento, não é? Porque provavelmente você vai ter que pagar um aluguel, se você pode ter colaboradores, você vai ter que pagar um contador. Então tem uma série de coisas que vão avaliar essa escolha. Se você já tem ali uma condição de capital de giro e vai atender um público muito mais local, né, no seu bairro, na sua região, talvez optar por um negócio físico seja interessante. Agora, se você, de repente, tem poucos recursos para o investimento, quer pensar num público para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o país, então você pode começar pelo e-commerce. Mas muitos acabam compatibilizando as duas propostas, tanto a física quanto a remota. Mas isso vai depender do mercado, vai depender da sua disponibilidade, do planejamento que você fez. E, mais uma vez, é importante reforçar o planejamento, porque ele vai sinalizar quais são as possibilidades. Se você vai vender material de papelaria, talvez a internet seja um caminho interessante. Agora, se você está pensando em algo, uma alimentação fora do lar, vou ter uma lanchonete, uma hamburgueria, vou trabalhar com pães, doces, a proposta física seja mais interessante, porque tem aquela questão do cheiro, né, que ele atrai o cliente. Imagina, Luana e Fábio, nessa hora, um friozinho em São Paulo, você passa perto de uma padaria com aquele cheirinho de pãozinho quente, não dá vontade de entrar lá? A internet ainda não pode. Não tem essa tecnologia ainda. Hoje está um dia muito propício para isso. E é importante, porque ali, através da vitrine, você vai atrair
aquele cliente, ele vai se sentir convidado para entrar e provavelmente você, com teu atendimento, com teu sorriso, vai oferecer ali diferenciais que são intangíveis, mas muito importantes para que você fidelize e traga o cliente para o teu negócio. Mas, ao mesmo tempo, os instrumentos de marketing digital, essa presença está cada vez mais humanizada, com prova social, com possibilidades de você se aproximar desse cliente mesmo à distância. Então, existe a possibilidade de você utilizar as duas possibilidades, mas pensando em quais sinais que o seu planejamento está oferecendo em relação à sua capacidade de investimento, em relação ao público e ao produto que você vai oferecer. Reginaldo, temos aqui a participação da Vera, e ela diz o seguinte: que tema maravilhoso, eu já trabalho como vendas e agora quero investir em suplementos para a saúde, mas tenho medo de investir, por isso estou pensando muito sobre um assunto, eu sei que é uma coisa boa para o momento. E falando sobre, acho que isso é muito comum, né? A pessoa ter medo, assim, de mudar de área, de mudar o seu setor, mas eu acredito que para esse momento, o interessante seria a pessoa se preparar. E como você falou do Sebrae, dos cursos, né, de todo o suporte que vocês dão para essas pessoas, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que para a Vera seria interessante, de repente, ela entrar no site do Sebrae, dar uma olhada nos cursos, para se preparar e tomar coragem de investir, né, Reginaldo? O que você acha? É, é isso, Fábio. É uma indicação muito importante, porque o Sebrae está há 50... Nós estamos desde 1972 atuando na orientação aos micro e pequenos empresários, aqueles que desejam abrir o seu negócio. E falando em relação à Vera, o mercado de suplementos é um mercado muito promissor em relação até à busca das pessoas por qualidade de vida, por ter uma vida, não é, com mais qualidade, né, evitando doenças e uma série de coisas para prolongar a vida. Mas pensando realmente nessa questão do medo, e até é importante que você tenha medo, ouvinte que está nos acompanhando, porque você vai ser um pouco mais precavido, vai investir mais no planejamento, vai procurar o Sebrae todos os dias, isso 24 horas, porque nós temos também o nosso serviço de atendimento ao cliente, que é o 0800 570 0800, dia, noite, feriado, todos os dias nós estamos à disposição para atender as dúvidas. A Vera está convidada para conhecer o nosso escritório. Eu fico na unidade Capital Centro, localizada na rua 24 de maio 32, muito próximo ao Teatro Municipal. Venha conversar conosco para que a gente possa oferecer ferramentas. Existe uma ferramenta, Fábio, Luana, chamada Canvas, que é justamente validar todo o modelo de negócio. Se o cliente está com uma ideia que quer ter um pouco mais de segurança em relação à tomada de decisão, ao utilizar essa metodologia, a partir dos 9 blocos que são ali apresentados, ela vai ter uma ideia da conexão da proposta de valor com a segmentação de clientes, com os canais que ela vai desenvolver, com o relacionamento com o cliente. Ela vai conseguir identificar as fontes de receita e isso vai dar mais previsibilidade em relação à tomada de decisão, porque ela também vai identificar a estrutura de custos, quais são os parceiros principais, os recursos para tocar o negócio e quais são as atividades-chave. Então, a partir dessa junção desses 9 blocos, a Vera vai ter um pouco mais de segurança, porque ela, inclusive, vai contar com a nossa orientação em relação se existe, de fato, uma conexão entre essas 9 etapas e se ela pode prosseguir em relação à ideia. Temos aqui a participação da Railuz de Salvador, ela está falando assim: eu estou amando, né? Sei fazer sabe fazer artesanato, né? Aquela pessoa que sabe fazer artesanato e, particularmente, né, a gente pode falar que são lindos os artesanatos. E só que ela é tímida e tem essa dificuldade ali para vender, né, o produto. Nesses casos, Reginaldo, quando a pessoa tem uma ideia, o seu trabalho é muito bem feito, tem uma qualidade altíssima, mas ela tem dificuldade do boca a boca mesmo, de lidar com o público, de vender, quais estratégias que o Sebrae, né, orienta? Essa pergunta ela é muito interessante porque realmente, de fato, hoje temos que ser comunicadores, então temos que fazer o papel do Fábio, o papel da Luana, nós temos que, de fato, utilizar a nossa fala para persuadir, para convencer as pessoas em relação ao produto ou serviço que nós oferecemos. Nós temos um programa, na verdade é um seminário, ele se chama Empretec. Lá, Fábio, Luana, nós vamos desenvolver essas habilidades e competências que muitas vezes o nosso empreendedor ainda não possui. O comprometimento,
o planejamento e monitorar esse planejamento, a busca de informações, monitorar esse planejamento, a persistência. Então, tudo isso, durante uma semana, ele vai ficar conosco para desenvolver essas habilidades e competências e se sentir mais seguro, não é? É importante definir algumas etapas também, então eu não preciso falar logo de cara, eu posso colocar algumas metas. Um dos canais mais importantes que consegue converter em vendas é ter ali vídeos, realizar vídeos para que a gente possa apresentar principalmente o artesanato, que é algo muitas vezes tem um apelo visual muito importante, que traz ali um engajamento e muitas vezes nós conseguimos converter em vendas. Então eu digo aí para a nossa ouvinte que ela não precisa de repente já se tornar uma comunicadora de imediato, mas que ela pode definir algumas prioridades, ela pode procurar o Sebrae, inclusive os nossos cursos, sempre nós estimulamos a participação, que os clientes se apresentem, que eles falem a respeito do que estão oferecendo, qual é o produto, qual é o serviço. Todos vão se sentir acolhidos e vão se sentir mais seguros para começar esse processo de comunicação. Então, isso tem, olha só, tem remédio, tem como ajustar tudo isso, e o Sebrae está à disposição para poder oferecer o desenvolvimento dessas habilidades e competências. E a comunicação é algo fundamental, porque o cliente também, ele compra a partir da sua fala, da argumentação. Não tem ninguém melhor do que você para apresentar aquele produto e serviço. E muitas vezes a timidez vai fazer com que você deixe de apresentar argumentos decisivos para a tomada de decisão. Então, está aqui, venha ao Sebrae, venha nos visitar para que você tenha a oportunidade de desenvolver essa habilidade que é tão importante para a venda do seu produto. E só falando ainda da Raio, Reginaldo, ela mandou pra gente umas tiaras, né, para as minhas filhas e para a filha da Luana também. Tiaras lindas que ela faz assim, tudo artesanal, tudo manual, coloca umas pedras assim, um trabalho realmente incrível, muito, muito, muito bem feito. E ela tem uma filha que é fotógrafa também, então a filha dela já grava os vídeos para ela, tira as fotos. Então já está encaminhada e agora com os cursos do Sebrae, com certeza ela vai tomar coragem aí para investir mais aí e continuar divulgando o trabalho dela. E tem outra pergunta da Rosiane, lá de Pacatuba, e ela quer saber o seguinte, ela falou, minha pergunta é para o meu esposo. Ele tem uma pequena metalúrgica, empresa metalúrgica, e tem aparecido muito trabalho para ele agora que tem cliente também exigindo nota fiscal e Pix no nome da empresa. O que fazer? Optar pelo MEI seria uma opção? Sim, optar pelo MEI é uma opção, é a opção mais democrática em relação à abertura de um negócio, porque isso você faz sozinha, não é? Você pode procurar o Sebrae, inclusive nós fazemos a abertura do MEI, caso você tenha alguma dúvida, mas é algo que você pode fazer em casa e é uma possibilidade muito interessante, porque a ouvinte trouxe um elemento muito importante. Muitas vezes o cliente deixa de comprar porque você não emite uma nota fiscal, porque você não tem um CNPJ. Alguns fatores de credibilidade para a existência de um negócio estão associadas realmente à formalização dessa atividade. Quando você não formaliza, você vai atender um mercado muito menor, né, e um público que, de repente, não vai trazer ali as metas financeiras, não vai trazer a realização pessoal e profissional que você deseja ao abrir uma empresa. Então, pense que o MEI pode ser uma oportunidade, mas é importante situar esse cenário que envolve o MEI. O MEI ele tem um faturamento bruto anual de até R$ 81 mil. Você pode ter apenas um colaborador, onde você vai registrar, pagar o salário mínimo, você vai ter ali algumas garantias. Vai poder vender para o mercado, porque a emissão da nota fiscal é uma oportunidade para o MEI, e tudo isso pagando um valorzinho muito pequeno. Como ela é uma indústria, vai pagar R$ 76,90 por mês. Então, esse é o imposto que o MEI vai pagar em relação a poder pensar também numa futura aposentadoria, porque os empreendedores também podem ficar doentes, viu, Fábio, Luana? Isso pode acontecer em algum momento, e ao optar pelo MEI, ele vai ter essa garantia de um auxílio-doença, vai ter também a oportunidade de pensar futuramente na sua aposentadoria, além de poder emitir nota fiscal, abrir conta em banco, conseguir linhas de crédito com taxas de juros menores, tem apoio governamental para isso, há políticas públicas, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu apresentei o tema a respeito do MEI, o MEI que muda de porte empresarial para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, pensando no apoio de políticas públicas. Então, esse é um cenário muito favorável para quem pensa em empreender,
sem ter custos mais elevados. Perfeito, Reginaldo. Ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é tão importante, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. Mas antes, gostaria de abrir espaço para você divulgar suas redes de contato. Sim, muito obrigado. Podemos divulgar o Instagram do Sebrae, que é @SebraeSP. O meu é @RegiUSP, REGIUSP. Vai ser um prazer tê-los ali como os ouvintes da rádio, como seguidores, e também poderem seguir o Sebrae São Paulo, @SebraeSP, tudo junto. Luana, Fábio, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e ficamos à disposição de todos. E o tema de hoje foi Da Ideia à Realidade. Como abrir uma empresa? A entrevista foi com Reginaldo Oliveira, que é consultor de negócios do Sebrae. Reginaldo, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom dia a todos. Foi um prazer. Até mais, o prazer foi nosso. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe muito. E já tem gente pedindo o link aqui, viu? Já, que O pessoal já querendo compartilhar, mandar para todo mundo. E é isso, compartilhe mesmo, que vale muito a pena. Um forte abraço para todos. E a entrevista foi o quê, Luana? foi ótima. Um forte abraço